Queridos, a geração deste tempo que nós estamos vivendo não é a mesma geração da década de 80 e de 90. Infelizmente, é uma grande realidade. E eu vou lhe explicar por quê. Eu nasci em berço cristão. Eu nasci em berço evangélico. Na minha adolescência foi que eu me desviei. Mas eu cresci vendo o comportamento dos crentes daquela época. Eu sou de um tempo em que meu pai pastoreava uma igreja no Pedregal, era uma igreja de placa. Já viu aqueles muros antigos de placa, que encaixava uma placa? A igreja foi feita de placa na época, porque não tinha condições de construir, de fazer um templo com blocos de tijolo, de cimento. O piso da igreja daquela época não era porcelanato, não era granitina. O piso daquela época era aquele conhecido vermelhão, piso queimado, mas não era nem vermelho, era verde. Que quando as irmãs se reuniam para limpar a igreja, quando terminava de limpar a igreja, as irmãs estavam com os joelhos todo verde, as unhas tudo verde, as mãos tudo verde, de tanto, porque além de limpar, rapar, aí depois tinha que abrir aquela lata, lembra aquela lata de cera em pasta? E não tinha máquina para polir não, irmão, era na base da mãozinha mesmo. Era duas irmãs passando e a outra vinha atrás ariando. Uma passava e a outra vinha dando brilho. E era na igreja todinha. E a bancada daquela época não era poltronas confortáveis, era aqueles bancos, balança, mas não cai, mas para levantar tinha que ser 3 homens para levantar. E as irmãs tinham que arrastar para um lado, para o outro, para esfregar, para encerar o chão. Quando chegava no culto, o piso estava brilhando. Brilhando. Naquela época, quando um membro da igreja caía em pecado, adultério, seja lá qual fosse o pecado, no culto de doutrina, de santa ceia, naquele dia ele falava, fulano de tal, irmãos, hoje é culto de santa ceia e doutrina, que era junto, no mesmo culto de santa ceia, fulano de tal, o casal pecou, 2 jovens não suportaram a chama, pegou, não vigiou, pecou, e eles vão vir aqui na frente agora, a gente vai fazer uma oração por eles já confessaram o pecado deles, arrependeram, estão dispostos a deixar, e a igreja em concordância, nós vamos orar pelo casal, e eles vão cumprir 3 meses de disciplina. A igreja concorda, irmãos? Todo mundo levantava a mão. Os irmãos concordam? Todo mundo levantava a mão, orava por eles, fazia a oração. 3 meses depois, e olhe para cá, não tinha negócio de cumprir disciplina em casa não, que hoje em dia tem crente, você disciplina ele, aí ele some da igreja, quando chega no dia, hoje é o dia de eu voltar em comunhão, aí vai voltar para a disciplina a partir de hoje, restart, reinicia a tua disciplina. Tinha que estar, não, o pastor acompanhava todo culto, o crente tinha que estar lá, e não era negócio de ficar cabisbaixo, encuidinho no canto, não, era dando glória, era dando aleluia, porque a disciplina, ele não podia ter oportunidade, pegar o microfone, tocar nos instrumentos, mas de adorar a Deus não era proibido, ele adorava na mesma proporção. Conclusão, 3 meses, finalizou, no próximo culto, santa ceia, doutrina, o casal era chamado na frente, vinha chorando, papai, nunca mais vou pecar, papai. E vinha na frente, eu via isso acontecer, irmãos. Irmãos, olha, eles cumpriram 3 meses certinho, vindo para os cultos. Meus filhos, está tudo bem, né? Tudo em ordem, né? Tudo em ordem. Nunca mais, pastor, nunca mais vou pecar, mas não vale a pena, não vale. Era desse jeito. Porque quando os dias passavam e eles viam as outras pessoas tendo oportunidade de ir lá na frente, eles choravam quando as irmãs, se era alguma irmã do conjunto, chorava olhando, poxa, eu podia estar cantando com as irmãs, eu pequei, eu não posso participar. Na hora da Santa Ceia eu não podia participar, era desse jeito. Aí fala, irmãos, eles estão arrependidos, cumpriram os 3 meses, hoje eles vão voltar em comunhão. Os irmãos concordam? Toda a igreja levantava a mão, orava por eles. Terminava a oração, agora eles vão já participar da Santa Ceia conosco. E era aquela presença de Deus, era aquele mover dentro da igreja. A unção de Deus tomava conta do ambiente, tomava conta do culto. Era assim que acontecia naquela época.
O sonho dos adolescentes, dos jovens daquela época, era ser batizados com o Espírito Santo de Deus. Era sentir a presença de Deus. Eu nunca me esqueci, todas as vezes que o pastor presidente do campo, na época, que era Madureira Adeg, que era o pastor Divino Gonçalves, que já dorme no Senhor, era o pastor presidente lá de Taguatinga, Adetag, e quando ele vinha visitar as congregações para cá, ele vinha pregar, eu nunca me esqueci, ele vinha naqueles ômega, hoje em dia não é, né? Quem tinha um ômega na época, era uma nave. Quando ele chegava, parecia uma nave espacial chegando, estacionando na igreja. Os obreiros vinham, ficava todo mundo olhando, e ele descia do carro, simples. E eu já ficava assustado quando ele vinha, porque eu era criança e não entendia muito os mistérios. E aí na minha cabeça, no meu entendimento, eu pensava assim, chegou aquele pastor que bate na minha mãe. Você vai entender o que eu vou falar. Eu já sabia, porque toda vez que ele vinha era a mesma coisa. Eu não entendia, missionária Terezinha. Ixi, ele veio, hoje minha mãe vai apanhar. Era desse jeito. Por quê? Porque quando ele começava a pregar, minha mãe entrava em lágrimas, chorava, saía sapateando no meio da igreja, chorando, falando em línguas estranhas, e as irmãs lá seguravam ela, e aí as irmãs que iam segurar, entrava no manto também, agarrava, e ele vinha colocando a mão na cabeça das irmãs, e aonde ele tocava, parecia que ele saía colocando brasas vivas, tiradas do altar, e o fogo começava a fomegar sobre os irmãos da igreja. Tanto que um dia a gente chegou do culto, na época eu falei, mãe, aquele homem bateu na senhora, foi, mas ela disse, não, meu filho, não, é a presença de Deus, é porque ele tem presença de Deus na vida, tem unção de Deus na vida. Era assim que acontecia. A juventude da época se chamava Conjunto El Shaddai. Quando o Conjunto El Shaddai ia cantar o hino se chamava, eu sei que a letra era assim, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva do altar, toca minha alma, vê meu coração queimar. Me queima com brasa viva do altar. Aí o fogo começava a pegar na igreja. Era assim que acontecia naquela época. E nos dias de hoje, bispo, o que acontece? Nos dias de hoje, a ovelha pecou, ela tem que vir ocultamente confessar para o pastor. E o pastor ainda tem que ter, estou falando de pastor que tem sabedoria. O pastor ainda tem que ter sabedoria para disciplinar a ovelha, sem expor a situação para os demais rebanho. Por quê? Porque tem gente, irmão, se souber que o irmão e a irmã pecou, mata na hora. Você está entendendo? Expõe, não. Se falar, irmão, fulano pecou, vamos orar por ele, quando nem termina o culto, já vai lá, vou passar um zap aqui, irmã, tu não sabe quem pecou. Eu sabia dessa tribulação, estava desconfiado. E, irmão, acaba com a vida da pessoa. Você sem pecar, você já é vigiado. Você sem pecar, você já é acusado, já é apontado, já é caluniado, já é perseguido. Se expõe, irmão, mata. A geração da atualidade não tem aquela maturidade daquela época. E nós precisamos ter isso na nossa vida. Não é dever do cristão, não é dever do crente estar acusando, apontando a vida do seu irmão. Se você vê alguém pecar, alguém caiu em pecado, em vez de propagar, em vez de espalhar, ora por ele, interceda por ela, clame a Deus por ele, clame a Deus por ela, para que Deus venha o erguê-lo novamente em sua presença. Quantos homens e mulheres de Deus que já foram usados em pregação, em profecia, em revelação, já colocou a mão sobre a nossa vida e nós fomos curados, já transmitiram palavras para a nossa vida, quando fez toda a diferença. E quando essas pessoas pecaram, falharam, foram para o mundo, as pessoas, em vez de orar por eles, viraram as costas, desprezaram essas pessoas.
quantos pregadores, pastores, evangelistas, presbíteros, missionários que deveriam estar na casa de Deus hoje, mas estão na boca de fumo se drogando, outros estão no prostíbulo, outros estão na porta do bar se embriagando, outros viraram andarilho viajando de cidade em cidade, outros andam como mendigo caído nas calçadas, que outrora eram usados poderosamente por Deus, mas não encontraram auxílio, um ombro amigo para alguém olhar para o soldado ferido, machucado e dizer: eu estou aqui para te ajudar, apoia em mim, eu vou te ajudar, nós vamos se sustentar, nós vamos se erguer, porque a palavra de Deus nos diz que é melhor ser dois do que ser, porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. Diga assim para o seu irmão: Deus nos levantou para levantar os que caíram, não para derrubar os que estão de pé.